Opa, agora vamos ao review do capítulo 1085 de One Piece, A Morte de Nefertari Cobra. Antes vamos na cover page, né? A cover page foi um pedido do MT Apple pro Oda, né? Claro. E é o Frank ajudando tartarugas que acabaram de nascer, acabaram de chocar, a chegar no mar. Ele deu umas porradas aqui no predadores, né? São as gaivotas aqui, os caranguejos gigantes, e ele tá dando um sinalzinho para elas passarem enquanto ele tá emocionado com a jornada delas aí. Esse é a capa, cover page. Agora a gente corre pro capítulo. O capítulo começa com a nota do editor aqui, tipo, é o soberano impossível aqui, né? E começa com o Cobra assustado. Ele tá meio que ofegante, né? Eu não sei se é por causa se é por causa do frio. Eu tenho a impressão de que isso aqui é frio. É o frio. A gente sabe que o Imo-sama ele mora num lugar gelado, né? Vocês lembram disso? É tipo um freezer lá onde ele fica. E aí ele fala que ninguém nunca deveria ter sentado ali, né? Nunca. O trono vazio, ele foi feito para ser vazio. Ninguém nunca sentou nesse trono. E aí ele fala que nenhum indivíduo deveria ter o poder de controlar o mundo, né? Aí o Imo, ele fala, né, que Mu vai responder ele vai responder dois dos pontos que foram levantados aí. E você, né, o Cobra, deve responder uma única questão em troca disso, né? Ele vai responder duas e o Cobra deve responder uma só. Obviamente isso é uma armadilha. E aí tem esse negócio aqui, ó. Tem uma nota aqui do tradutor também. Ele fala que Imo, ele usa o Mu para se referir a si mesmo, né? Ele tá falando sobre ele mesmo na terceira pessoa, por exemplo. E o nome que ele está se dizendo é Mu, né? Normalmente aqui Mu significa vazio, né? Mas também pode significar sonho, tipo para Mugen, né? Esse lance do Imo, né? Esse lance do Imo se referir como Mu, é muito provável que sejam mais de uma entidade, né? No corpo só. Um é o Imo e é o Mu que vai responder as perguntas. O Mu deve ser o mais antigo, né? Eu acho que é isso aí. Tá com muito. Eu ainda acho que é alienígena, tá? Mas a gente mais pra frente a gente vê que parece ser um negócio de possessão, que esse ciclo de possessão é bem mais antigo do que dessa vez. Essa não é a primeira vez que acontece, né? E aí a primeira pergunta, ele falou que ele ia responder duas perguntas, né? E o Cobra respondeu uma só. E aí essa é a pegadinha a pegadinha do demônio aí. Porque o cara tem que prestar atenção no que ele vai perguntar, né? E aí a primeira coisa que o Cobra pergunta é: quem é você? E aí peraí, deixa eu... E aí ele fala, antes dele ouvir a resposta, ele começa a devagar, o velho, né? Aí ele fala que eu ouvi o nome Imo antes. Pode ser coincidência, mas um dos 20 fundadores do governo mundial também chamava Imo, né? Também era chamado de Imo. Aí o Imo, ele fala que esse tipo de curiosidade é impertinência, né? Você não vai ser dignificado com essa resposta. Nesse caso. E confirmou, né? Confirmou que um dos 20 fundadores era Imo, né? Mas a gente não sabe e aqui é com essa resposta que a gente não sabe. Ele confirmou que um dos 20 é o Imo. Mas a gente não sabe se é o nome da família ou se é o mesmo Imo, né? Se era o primeiro nome ou se é o nome da família, igual os Nefertari aí. Mas é óbvio, acho que ficou bem óbvio pra gente que é o mesmo cara, né? É o mesmo cara, mesma coisa aí. E aí ele fala que... Aí o Imo fala que a parte dessa parte do passado ele não vai responder. Ele vai falar, o que ele vai responder é o negócio da inicial, né? A inicial. D, ele fala que D é a abreviação do nosso
do nosso inimigo ancestral, nesse caso. Nosso, né? Mas eu não sei se ele está falando dele como se ele fosse mais de uma unidade, né? Ou se ele está falando do governo mundial, né? Já que ele está representando aqui o governo mundial. Aí ele fala que nos tempos recentes isso tem aparecido mais frequentemente, né? Óbvio que, mas mesmo assim isso é nada mais do que um eco pequeno. Os que carregam esse nome, né? Eles não sabem nem o verdadeiro significado disso. E ainda assim, essa irritação só continua por causa do fracasso da rainha Lili, 800 anos atrás. E aí o Rei Cobra fala, fracasso? Ele pergunta, né, fracasso? E aí ele fala que a mesma coisa pode ser dita dos pesquisadores chatos, inconvenientes aí, investigando o que eles chamam de Void Century, né? E aqui eu tenho que parar rapidão e mostrar aqui, o Imo, ele é menor que uma espada, galera. Ele é menor que uma espada. Ele é mais baixinho que uma espada. Ele está sentado no trono. Ele é mais baixinho que uma espada. Parece um parasita. É como se fosse um parasita. Será que é uma criança? É uma criança que não cresce ainda? Tipo um deus pequeno? Um deus filhote? Será que eu tô lembrando, como esse bicho é pequeno, e ele fala como ele fala, como ele é pequeno, eu fico com a impressão de que ele é um nobre, uma criança nobre besta, tá ligado? Arrogante. Fiquei com essa impressão. E aí eu lembrei daquele ovo que tinha no navio do Roger. O que será que é esse imã? Principalmente porque a gente vai chegar mais pra frente e eu acho que o imã é um dragão. Mas ele fala aqui que foi um fracasso, né, da rainha Lili. E aí ele continua explicando aqui, ó. Ele fala que se não fosse por esse fracasso, a gente tem um negócio do mapa aqui, né? Tem um mapa aqui. Aí ele fala, se não fosse por esse fracasso, não teria piratas procurando esses poneglyphs e procura do tesouro até hoje. E tudo isso por causa da incompetência da Lili. Essas relíquias vergonhosas nunca teriam sido espalhadas pelo mundo todo. Aí isso aqui a gente tem, dá pra ver, ó, pelo negócio aqui, é uma coroinha. Parece que o Imo tá vestindo uma roupa de freira, tá ligado? E ele tem uma coroazinha na cabeça. Parece uma coroa dos padrinhos mágicos, pra quem não lembra, aquelas coroinhas que eles usavam. Aí ele fala que o vazamento dos poneglyphs, né, foi a pior coisa possível pra gente. Pra gente, não sei se ele tá falando dele, né, como se ele fosse mais de um, ou se ele tá falando do governo, nesse caso. É ele que fala que, ele fala que eu sempre desconfiei, né, se foi realmente um erro, ou se ela fez de propósito, né, ou se ela era parte de um plano maior. E aí nisso, é como se ele estivesse falando e ficando mais raiva, né? Como se todo esse negócio da incompetência da rainha, dela ter vazado essas relíquias, esse vexame todo dela, isso tudo foi culpa dela. E aí os outros Gorosei, é por isso que eles estavam com raiva, né? Por isso que eles estavam com raiva, que sempre que, quando o Cobra começou a falar, eles começaram a ficar putos. Parece que eles são dessa época também. Eles também começaram a ficar com tanta raiva que eles começaram a puxar as armas. Parece que eles estavam prontos para matar o velho aí de todas as formas possíveis. O cara samurai, ele puxa a espada, né? Ele não puxa a pistola. E aí tem esse lance aqui, ó. Aí ele fala que a verdade, aí o Imo fala, né? A verdade obviamente tá no bilhete que a Lili deixou, né? Então me diga, ela fez de propósito? Ele fala que foi de propósito. Ele fala que foi um negócio de propósito, se referia a ela como rainha Lili da casa Nefertari. Isso aqui, essa porção aqui é meio esquisita, tá? Parece que esse negócio da casa Nefertari parece que antes ela era D, né? Era D.
de Nefertari, Lili de Nefertari, e aí de algum modo ela começou a se referir a Lili da casa Nefertari, como se ela tivesse fundado a casa Nefertari antes, e esse negócio de que eles eram nobres e tudo mais, esse negócio deve ter vindo depois. Eu tive essa impressão aqui. Aí ele fala que vá em frente e divulgue o nome completo dela, do jeito que está escrito no bilhete. E aí o Cobra fala que, né, eles me pegaram, né? Não, eu espero que, aparentemente não tem nenhuma chance de eu sair dessa sala vivo. Aí ele fala que eu entendo que aparentemente não tem nada que eu possa dizer que vá satisfazer você o suficiente para me deixar ir, né? E aí um dos Gorosei, o bigodudo, né? Ele fala que o seu destino foi decidido no momento que você viu o grande Imo, né? E é como eu tenho a impressão de que eles são guarda-costas de uma criança, de um deus criança, por enquanto. Eu tive um lance meio Zeno-sama aqui do Dragon Ball Super, tá ligado? E aí ele fala que sem surpresa, né, eles não podem deixar que ninguém saiba que o maior tabu foi quebrado, o tabu do mundo, né, que é alguém sentar no trono. O trono era pra estar vazio. E aí a gente chega aqui, né? E nisso a gente corta aí o Sabo. A porta estava aberta, aparentemente. A porta estava aberta. E aí o Sabo ele fala que a atmosfera que tá tensa, né? A atmosfera que tá sinistra. O que será que tá acontecendo aqui? E aí a gente corta pro Cobra, né? E ele tá falando que a verdade é que o bilhete de Alabasta, o bilhete do governante Alabasta de 8 séculos atrás, foi assinado pela rainha Nefertari de Lili. E aí o Imo, ele aparece o olho do Imo, né? E aí quando ele fala o D, ele fica furioso, parece que ele aperta os olhos assim, ele fica furioso. E aí vem uma seta. Nos spoilers parecia que era uma flecha, mas eu acho que isso é um rabo, cara. Parece um rabo de dragão. Aquele rabo bem um rabo de demônio, né? Aquele negócio bem cartunesco de demônio. Mas parece com o rabo daquele dragão maior, vermelho, de Punk Hazard, que eles estavam tentando reclonar os dragões. Quando ele fala o D, vem essa flecha, esse rabo, parece um rabo. Eu vou chamar de rabo porque eu vou aqui seguir com essa vertente aqui de que o Imo é um dragão. E aí ele puxa o rabo dele e ele empala o Cobra. E quando ele empala o Cobra, o Sabo pula no ar. E ele manda um Riken, manda no Gorosei inteiro. Como se ele manda um negócio com tanta força que parece que ele destruiu a forma humana dos caras. Aí ele manda o Riken, né? E ele acerta o Gorosei. E aí depois de ele acertar o Gorosei, ele comanda as chamas e ele manda as chamas direto pro Imo, né? Aí o Imo, aqui ó. Normalmente o olho do Imo ele tem 2 círculos, né? E aí, nesse momento, quando ele vai se defender da chama do Sabo, ele cria mais um círculo no olho. Aqui, o Imo. E o olho que meio que cresce assim para os lados, né? Aí ele fala que de onde esse veio, né? E aí ele meio que fica gigante assim. Eu acho que é um dragão. Ele meio que começou a se transformar aqui. E aí a gente não sabe se ele é um dragão em forma humana, pequeno, né? Ou se ele é um humano que comeu uma fruta de um dragão. A fruta de um dragão. A fruta de um dragão aqui. E a gente vai para as teorias mais para frente. E aí nesse momento, o Imo aqui, né? A parte do... São 1, 2, 3, 4, 5. Isso. As silhuetas do Gorosei aqui. Tem o Sabo, ele fica tenso, né? Ele fala que tem o momento da foto, inclusive, né? Foi depois disso aqui que tirou a foto, porque a gente tem mais pra frente quem foi que tirou as fotos, quem é que era o informante do Morgans, né? E aí o Sabo fala que eu tava esperando acabar com todos eles com um golpe só, né? Ele tava ofegante, o Sabo botou muita força nesse golpe aí. Aí ele que fala que depois de tudo isso, né, eu não podia imaginar que o inferno tá localizado aqui, no topo do mundo, né? Se não é um dragão, é um demônio, tá? Eu acho que é um demônio.
Ou talvez seja um dragão. Talvez seja um dragão demônio. O Imo-sama. E aí a gente tem o Dendemushi tirando fotos. Exatamente aquela foto que estava na capa do jornal. E aqui a gente tem a revelação, né, que o informante do Morgans, de algum tempo atrás, era o Apple. Era ele que estava espionando aí. Foi ele que tirou essa foto aí do Sabo em cima do corpo do Rei Cobra, né? E aí o Cobra fala que quem é você? Você é irmão do Luffy, né? E aí ele que fala que os revolucionários, né? Você é revolucionário, você veio me salvar. E aí o Sabo que fala, não. Os monstros aí que estão acima dos reis são muito mais perigosos, né? Aí ele fala, você conhece o Luffy? Aí o Cobra fala que ele veio me salvar uma vez. E aí o Sabo fala, isso realmente parece com ele. E aí nesse momento, a silhueta do Imo é como se a energia deles, né? A presença deles fosse tão forte. E é meio que eles estavam correndo para devorar o Sabo. E aí eu tenho que falar da silhueta aqui, ó. Parece ser um mamute, parece com um Jack. Tem um touro, né? Parece uma vaca. Tem um pássaro, obviamente um pássaro. Tem um que parece ser um bicho gigante. Tem um que é bem maior do que os outros, é um gigante. E tem um que parece ser um modelo humano. Uma fruta do diabo modelo humano, né? É um Zoa, modelo humano. Parece modelo humano, tá? Porque ele tem a mesma auréola de fogo do Luffy. Eu acho que é um modelo humano. Parece um alienígena aqui. Será que existe fruta de alienígena? As frutas nascem da imaginação das pessoas, né? Será que existe uma fruta alienígena? É o modelo mítico do humano, modelo alienígena. Porque essa é a do samurai, né? O samurai aí ele virou tipo um alienígena. Mas os bichos são grandes. Eles parecem que são de sombras. Eles parecem que são feitos de sombras, mas eu acho que não. Deve ser só a energia deles, né? O Sabo comenta aí que esse lugar parece um inferno, né? De tão sinistro. E o Imo-sama também, ali atrás. E aí o Rei Cobra fala que me deixa aqui, eu sou peso morto, né? Agora você tem mais chance de escapar sozinho. E aí o Sabo fala, não vou deixar você ir pra trás, não. Aí o Rei Cobra fala, tem uma coisa que eu acabei de entender aqui. Aí ele fala que se você morrer aqui, a gente vai ficar em problema, né? A gente vai se ferrar. Eu preciso que você entregue uma mensagem pro Luffy e pra Vivi. Aí ele fala qual é a mensagem, né? A mensagem é que a gente tem o mesmo D, a gente tem o mesmo sobrenome, né? O D. E aí ele fala que eu finalmente sei qual é o caminho que a Alabasta deve seguir, nesse caso. E essa é a parte que a gente não ouve direito, porque o Sabo ele deve revelar isso mais pra frente, né? Tem um flashbackzinho aqui rapidão do Sabo falando, lembrando, né? Quando ele descobriu que o Luffy e o Ace eles tinham o mesmo sobrenome, né? Aí o Ace fala, você quer também o D, né? Você vai ser o Sadibo. Mas aí, ó, tem o lance da flecha de sombra. Não é uma flecha de sombra, porque a flecha tem uma sombra. Eu acho que é um rabo. Porque se a flecha fosse de sombra, a sombra não faz sombra, né, galera? Eu acho que é um rabo. Porque tem uma sombra no rabo. E aí a sombra vem, a flecha, o rabo vem caçando eles, né? Com a silhueta dos caras correndo atrás. E a flecha empala o Sabo bem no peito, assim, né? E acerta o Rei Cobra de novo. É bastante brutal aqui. E aí o Sabo deixa o Rei Cobra cair, infelizmente. E aí vem uma silhueta maior. Eu não sei se essa silhueta é um dos Gorosei. Eu acho que é um dos Gorosei, porque tem um cara tem um que é gigante, né? E aí o Rei Cobra continua, os poneglifos. E aí ele fala que devem ser protegidos. É o que meio que dá pra ler aqui. Devem ser protegidos porque o texto é cortado com o rugido desse Gorosei que tá indo atrás deles, né? Do jeito que tá aqui, parece ser o que é o mamute. Parece ser um que é o mamute. Por causa do coisa aqui do chifre, né? E aí ele fala, eles devem ser protegidos, levante a bandeira, né? A bandeira que traz, que
que traz o, o amanhecer do mundo, né? O eventual amanhecer do mundo. A Nefertari de Lili, esse era o bilhete dela. Proteja os poneglyphs e levante a bandeira do amanhecer, né? Essa era a mensagem que ela deixou. Aí ele fala que eu tô contando com você, sabe? E aí o Rei Cobra é empalado de novo. Ele aparentemente é empalado de novo. Os caras... E aí ele tem um grito aqui, Rei Cobra, né? Ele fala que pro Sabo você deve continuar vivendo. E aí tem um negócio aqui do samurai, né? Parece ser um alienígena, cara. Eu tô lembrando do Venom aqui. Por isso que eu botei o Venom aí numa das enquetes, na última enquete que eu fiz, onde vocês achavam que vinha o poder do Imo-sama, né? Eu botei o Venom lá porque essa é a vibe que eu tô pegando disso tudo aqui. Mas parece um alienígena. Ele nem parece ter braço, na verdade. Ele nem parece ter braço aqui. Ele parece ser feito de... Ele parece aquela vilã do Batman do Futuro também, a Nankin. Ela era feita de tinta. Mas eu acho que eles não vão repetir isso aqui não, porque o Kanjuro já apareceu, né? Já apareceu, já foi. O negócio da tinta aqui. E aí, o alienígenazão, né? Que é o samurai, ele percebe que tem alguém aí. Ele pensa, quem é que tá aí, né? E o negócio da voz deles, a voz deles também estão com um efeito esquisito aqui, tá, galera? É como se a transformação fosse mudasse muito eles. E aí a gente olha por um buraquinho na parede, o Apple tava espionando os caras. Não sei por que ele tava espionando. E aí ele percebe que os caras olharam ele, né? E aí ele que fala que o cobra senil, ele foi lá e acabou morto, né, nesse caso. Eu nunca gostei dele, mas como é que eu vou celebrar isso depois de presenciar algo tão aterrorizante, né? Aí ele fala que eu acabei tropeçando no maior esqueleto que o governo tem no armário, né? Eu não quero nem saber quem é essas pessoas aí, eles vão me matar de qualquer jeito. Ele começa a fugir. Era o Apple. Aparentemente o Apple era o informante do Morgans aí, né? De todas essas coisas aí. Aí de Marijoá devia ser o Apple e lá de Wano devia ser o Caribou, né? Mas o Apple viu tudo. O Dendemushi dele e agora, consequentemente, o Morgans, né? Ele tem acesso ao Imo-sama, cacete. Ele tem uma foto do Imo. Ele tem... Eu acho que viu sim. Deve ter tirado várias fotos do bichinho lá. O bichinho tava assustado também. E aí a gente corta pra a sala do conselho, né? A sala redonda. A tábua redonda aqui do conselho. Aí eles falam que parece que o Rei Cobra e o Rei Apple não vão dar presente, né? Para vocês começarem o procedimento sem eles. Porque já com certeza, né? Já são considerados mortos aqui. Se o governo mundial mandou assumir com eles, né? E aí, isso aqui é no momento que os Warlords eles foram abolidos, né? O sistema foi abolido aqui nesse momento aqui. Eles falam aqui da coalizão do norte, das 4 nações que estão pedindo por independência. Tem a partezinha aqui da Shira Roche, ela falando que ela queria falar com a Vivi, né? Eles vão pro porto, esperar no porto aqui no Porto Vermelho, mas ela tá falando que ela queria falar com a Vivi e tudo mais, que é fechando já a Reverie, né? E aí a gente tem aqui a parte da Vivi. A Vivi, ela foi presa pela CP0. Ela tá aqui é dito que é na sala de convidados, né, do Castelo Pangaea. Ela fala que ordem de quem que vocês estão seguindo, né? Ela vai falar pro mundo todo isso aqui. E terminou que vai mesmo, né? Porque ela tá com o Big Morgans, com o Big News Morgans. E aí o Jabra tá aqui. É ele que fala que, calma aí, que você precisa deixar suas cartas perto do... Você não pode dizer suas intenções tão simples assim, né? Senão você vai acabar sendo morta aqui nesse caso. Aí a Califa tá aqui também. Ela que fala aqui que aparentemente ninguém vai ajudar ela, princesa, porque
assim que o desaparecimento dela for avisado, né, pro resto do mundo, ela vai terminar como pet, como bicho de estimação de alguém, pelo resto da vida dela. Será que o próprio Imo pediu pela Vivi, nesse caso aqui? Será que é o próprio Imo? É estranho, né, esse negócio aqui. Ele mandou matar a família toda, nesse caso. Será que o Pel e o Shaka morreram? Eu espero que não, eu queria ver o Pel de novo. Muito tempo aí, a gente esperando o Pel voltar. Se o Pel tá vivo, o Pedro tá vivo também, hein? O Pedro tá vivo também. Deixa aí nos comentários que vocês acham que o Pedro tá vivo. O Pedro tá vivo. E aí tem a Vivi aqui falando que será que a Tira-Roxa tá bem? E aí eles começam a contar, né, o que tá acontecendo. Ele fala que parece que a Tira-Roxa tá bem sim, mas teve um problema ao redor dela aqui mais cedo, mas aparentemente ela saiu ilesa. E aí o Jabba fala que os punks que acabaram dando porrada no dragão celestial, né? E aí tem essa parte aqui é meio difícil de entender. Eu tô lendo em inglês, tá? É meio difícil de entender pra mim, mas é meio que a notícia que se espalhou foi que os caras que atacaram o dragão celestial, o Charlo nesse caso, eles estavam tentando sequestrar a princesa, a Tira-Roxa. Eles botaram a culpa no Léo e no Tsai. E o Charlos ficou de boa pra prender os caras, né? Será que o Léo e o Tsai vão parar em Impel Down aqui nesse caso? Ou será que eles vão conseguir fugir? Porque tá todo mundo fugindo aqui, né? Aí ele fala aqui que eles proclamaram vitória e eles disseram os nomes deles e tudo mais no meio do quintal aqui da sala principal do negócio. E todo mundo ficou assustadíssimo, né? E aí ele fala que enquanto isso na casa dos deuses, né, o Fujitora ele acabou ajudando a Armada Revolucionária a salvar os escravos, a libertar os escravos. É a mesma coisa, né? Todo mundo sabia que o Fujitora ia mandar um meteoro aí sem querer, né? Ia acabar. Oh não, ele é cego, né? Eu sou cego, eu errei de propósito, né? De propósito, ele ia dar uma força aí pra galera. E aí ele fala que por causa disso o Ryokugyo, o Green Bull aí, ele ficou puto e ele saiu na porrada. Briga de almirante contra almirante aí. E aí nesse momento a Vivi começa a refletir, né? Que ela fala que ela vai virar um bicho de estimação de alguém, né? Não é possível, né? Ela fala que parece que vou ter que fazer algo sobre isso. Parece que ela estava preparando para se soltar. Será que a Vivi consegue lutar contra esse CP0 aí? Contra a galera aí do CP0? Será que a Vivi treinou nesses 2 anos? Será? Eu acho que sim. Ela vai entrar pro Chapéu de Palha agora. E aí nesse momento eles ouvem uns gritos vindo. E é o Apple. O Apple ele come a parede. Ele tá comendo todas as paredes para fugir, né? Pra vir em linha reta. Ele fala que me deixem viver, eu não vi nada, né? Eu não vi nada. E aí a Vivi fala, o Apple. E aí ele fala que sai do meio, né? Sai do caminho. Aí ela fala que essa é a chance dela. E aí ele fala que saiam da frente, vocês nunca vão me pegar vivo. E aí eles falam que o que foi isso, né? Ele fala, foi o Rei Apple, isso era o Rei Apple. Aí eles falam, epa, peraí, cadê a Vivi, né? A Vivi sumiu. E aí o Apple ele chega, ele vai passando pela esposa dele, né? Eu não lembro o nome da esposa dele, cara. Mas aí ela fala que, meu amor, eu vim procurando por você, né? Parece que onde demônios você estava, né? Tem esse negócio aqui do demônio, né? Eles falam do demônio várias vezes. Será que talvez o Imo seja um demônio mesmo? Mas eu fiquei com a impressão de dragão, né? Mas aquele rabinho pode ser um rabo de demônio também. Será que é uma fruta? Será que ele é um demônio original ou se ele é só uma fruta mesmo? Eu tive a impressão de que não. Ele é um ser, ele não é humano mesmo. E aí diz aqui, ó, e ela fala aqui, quem é essa novinha aí com você, né? Aí ela fala que o Apple até onde você pretende ir, né? Aí ele fala que mais longe possível, desde que eu me salve aqui, eu vou até o fim do mundo, né? Aí ela fala que tá bom pra mim, vamos nessa. E aí a esposa dele
acha que ele está fugindo com o amante, né? Acha que ele está fugindo com o amante. E provavelmente é isso que vai parar nas notícias aqui nesse caso, né? O Apple aí ganhou o álibi dele pro povão, e o Imo não vai deixar o negócio vazar, né? O cara vai ser perseguido aí. E esse é o fim do capítulo. Esse é o fim do capítulo. A nota do editor aqui, né? Que os caras, que ele e a Vivi estão se juntando aí de forma amorosa aí para começar uma nova vida fugindo, né? Como fugitivos. Esse é o fim do capítulo, sem pausa semana que vem. Mas agora vamos comentar esse negócio aí do Imo, né? Tem quase meia hora que eu tô gravando, hein? Mas vamos comentar esse negócio do Imo. Tem pelo menos na versão em inglês aqui, tem a menção a demônios e inferno bastante, né? Eu acho que foi mais de 4 vezes, eu acho. A menção de demônios e inferno. O negócio da flecha de sombra não é uma flecha de sombra, porque a flecha tem sombra, né? Se a flecha fosse de sombra, a flecha não teria sombra. Ou provavelmente a flecha correria no chão, né? Mas essa flecha claramente não era de sombra. Eu acho que é um rabo. Eu tive a impressão primeiro que era um dragão, né? Que ele era um dragão. Mas com toda essa referência a inferno, é possível que ele seja um demônio. Ou que os dragões são demônios, né? Nesse caso. Eu tive a impressão também de que ele diz, né, que os poneglyphs já eram uma relíquia, um vexame, né? Já era uma relíquia, um vexame. Aparentemente a rainha Lili era responsável pelos poneglyphs. Eles ficavam todos num lugar só, provavelmente em Wano, né? E ela deu um jeito de espalhar os poneglyphs pelo mundo e escondeu alguns, inclusive. A rainha Lili provavelmente tinha uma habilidade de fruta, né? Provavelmente devia ser uma habilidade de teleporte. Será que o Van Ogre lá dos Pirata do Barba Negra, ele consegue teleportar outras coisas assim também, gigante, tipo o poneglyph? Porque é possível que a rainha Lili, ela tivesse a mesma fruta dele na época. Ela morreu, né? A gente sabe. Então a fruta deve ter reencarnado várias vezes. Então esses são os pontos do capítulo. A rainha Lili era responsável pelos poneglyphs. Aparentemente ela não era rainha ainda. Arabasta não era um reino ainda. Ela só se referiu como rainha Lili depois, né? O Imo-sama, o Mu nesse caso, né? Ele aparentemente são duas coisas aí. Ele se refere em plural. Ele se refere com um nome diferente de Mu. Ele era conhecido como Imo mesmo. E eu tenho a impressão de que eles fizeram pacto com alguma coisa aí. Tem aquela narrativa, né? Que aparentemente, lá, a narrativa do Albert, do King, né? Que aparentemente o governo mundial aí, os dragões celestiais, eles tomaram o mundo, né? O governo do mundo dos lunarianos. Então, é possível que os próprios lunarianos tenham despertado alguma coisa aí. Eu fiquei com aquela impressão do Balrog, tá ligado? De Senhor dos Anéis, dos caras cavar demais e acabar encontrando alguma coisa. Só que o Sabo fala aqui que aparentemente o inferno estava no topo do mundo, né? Então, será possível que os caras subiram demais e acabaram encontrando alguma coisa sinistra? O próprio Imo, eles já acabaram despertando o Imo, e aí o Imo encarnou em um deles, nesse caso, ele precisa de um hospedeiro. Fiquei com essa impressão aí. Eu ainda mantenho o negócio de alienígena, tá? Ele pode ser um dragão, demônio alienígena. Ele pode ser. Porque a gente sabe que existe vida alienígena no universo de One Piece, né? Existe vida alienígena civilizada, moderna. Então, para eles terem subido esse negócio, feito esse pacto para derrotar os lunarianos, é possível. É possível que eles tenham feito um pacto para derrotar os lunarianos, aí eles acabaram formando, os que sobraram formaram ali o governo mundial. Eles tomaram o negócio do dragão, né? É possível que os lunarianos eles tivessem tomado isso antes, é possível que isso já tenha acontecido várias vezes, porque os poneglyphs não foram criados há 800 anos, aparentemente. A rainha Lili, porque não faz sentido nenhum os poneglyphs
terem todas essas informações e eles terem sido criados durante o primeiro reinado do Imo-sama, porque o próprio os poneglyphs ajudam a derrotar essa camada de mentiras aí que foi botada neles, foi botada ao redor do mundo, entendeu? É muito estranho isso aí, a gente tem que esperar mais, semana que vem tem mais. Então se você curtiu aí, considera se inscrever, eu tô aqui toda semana. Pode deixar um like se vocês quiserem aí, ajuda bastante, faz toda a diferença. E pode deixar uns comentários também, se tiver teorias, se tiver piadinhas, se tiver deixar alguma coisa aí, pode deixar um like aí, pode deixar um comentário também, se tiver alguma coisa interessante, se tiver alguma lenda que eu tenha me perdido aqui, que vocês querem que eu vá pesquisar, pode deixar aí nos comentários para mim que eu vou dar uma olhada, entendeu? Mas por enquanto é só. Valeu para quem ficou até aqui e até a próxima, galera. Valeu aí.